Prezados irmãos, desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, vamos ver hoje a aula de número 44, onde Jesus declara que seus discípulos serão perseguidos. Essa aula de hoje ela é uma continuidade do capítulo 15, e nós vamos ver dos versículos 13 ao versículo 27. Eu espero que você dê uma pausa no vídeo, como eu sempre te peço, que você leia os versículos para ter melhor compreensão do que vamos ver hoje. Tem várias afirmações, várias declarações de Jesus. Na última aula, nós avaliamos o ensino de Jesus, onde ele afirma ser a videira verdadeira. Lembram disso, né? E nós somos os ramos presos à videira. E o ramo tem que pertencer à videira para ser frutífero. Até porque Jesus afirma que sem ele nós não poderemos fazer nada. Bem, Jesus ensinou também que quem não for produtivo no reino será cortado. Isso é uma afirmação que nós devemos ter preocupação e completo entendimento do que isso significa. Ser cortado da videira. No versículo 13, Jesus ensina que uma grande prova de amor só é efetivada quando nos sacrificamos verdadeiramente por uma necessidade de um irmão, de um semelhante. Então, quando eu me sacrifico para atender a necessidade do meu próximo, mesmo que isso me custe um grande esforço, aí eu estou dando uma prova de amor. E Jesus se coloca como exemplo do seu discurso, porque ele se sacrificou, ele se deu em prol de todos os pecadores. No versículo 14 ele diz: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Aqui Jesus deixa bem claro, queridos, que para ele o parâmetro de amizade é obedecer, é obediência. Eu posso falar que sou cristão, mas se eu não obedeço Jesus, os seus ensinamentos, os seus pedidos, não sou amigo dele. Só é amigo quem faz o que ele manda. Só é amigo de Jesus quem obedece seus mandamentos, seus preceitos. Assim Jesus está nos dando dois ensinamentos. Que eu amo quando me sacrifico pelo próximo. E só me torno amigo de Jesus se eu obedeço os mandamentos de Jesus. No versículo 15, Jesus dá uma informação interessante. Ele diz: olha, não vou mais chamar vocês de servos a partir de agora, porque você já sabe tudo que eu ouvi do meu Pai. Já passei os ensinamentos, já tivemos intimidade e revelei tudo o que eu sei do Pai para vocês. Vocês estão praticamente preparados. Então, a partir de agora, vocês são amigos. E aqui, nós devemos lembrar que fomos comprados por Cristo. Nós fomos comprados por um alto preço. E Ele nos comprou quando éramos presa de Satanás, quando éramos servo de Satanás. E se Ele comprou, Ele é Senhor. E se Ele comprou, nós somos servos. Mas ele está dizendo o seguinte, que a partir de agora, ele não vai mais usar esse tratamento de senhor e servo, ele quer usar o tratamento de amigo. Isso é uma revelação maravilhosa. Por quê? Os discípulos foram testemunha de sinais, de milagres, de 3 anos de íntima relação com ele. E depois de tudo isso, Jesus está dizendo: olha, a partir de agora, a nossa relação é de amigos. E não mais de um mestre e de pupilos, de alunos, e de senhor e servo. Nós somos amigos. Isso mostra a didática de Jesus em cativar os discípulos. Isso mostra o que Jesus exige de nós, que tenhamos com ele uma relação de amizade, na qual ele quer ser um amigo nosso, que nos ensina, que protege, que prepara e que
intercede por nós à direita de Deus Pai. Versículo 19, ele traz uma informação muito importante. Ele diz o seguinte: olha, não foi vocês que me escolheram, mas pelo contrário, eu que escolhi vocês. Escolhi e designei para que vades e deem fruto, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, eu vos concedo. É uma informação maravilhosa, né? Explicando esse versículo 16, a gente vê que Jesus traz 3 revelações. A primeira revelação é que o homem caído, o homem em pecado, o homem afastado de Deus, um cidadão comum do mundo, não tem condição de ir até Jesus, não tem condição de escolher Jesus. O segundo ponto desse versículo, que revela esse versículo 16, é que todo aquele que foi então escolhido, todo escolhido é designado para dar fruto ao reino de Deus. Terceiro ponto é que esse fruto deve permanecer, não é qualquer tipo de fruto. Então temos essas 3 revelações do versículo 16. Nós sabemos de Efésios 1:4, vai dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. João 6,70 vai dizer a mesma coisa. Bem, o segundo ponto, ninguém é chamado para ser improdutivo no reino. Ele fala em Mateus 9,37 que a seara é grande e que o reino precisa de trabalhadores. E nós fomos escolhidos para sermos trabalhadores dessa seara. Cada um de nós foi escolhido para sermos enviados, para termos um propósito. Cada um que aceita Jesus como seu Salvador é escolhido para um propósito no reino. Há uma ordem, e essa ordem é para ir e anunciar o Evangelho no mundo. É uma forma de ser frutíferos. E quando ele avisa que nós temos que ir e dar fruto, e que esse fruto permaneça, ele se refere à eficácia da evangelização. Ou seja, nós temos que ser frutíferos, temos que ganhar almas para Jesus. Cada um que for ganho pela apresentação do Evangelho, o texto está declarando que essa pessoa não vai se perder, porque a salvação é eficaz. Todo aquele que se render à proposta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, jamais se perderá, permanecerá com ele eternamente. Isso é uma promessa maravilhosa. E não se esqueça que ser frutífero também é manifestar o fruto do Espírito. Já vimos isso. No fim do versículo 16 tem uma informação muito interessante. Ele diz o seguinte: se nós formos frutíferos e o nosso fruto permanecer, tudo que pedirmos ao Pai no nome de Jesus, o Pai vai nos conceder. Meus queridos irmãos, eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, porque eu quero confessar aqui que eu tenho uma dificuldade de compreender bem esse versículo, quando ele diz que tudo que eu pedir em nome de Jesus, Deus vai me conceder. Até por conta da nossa indignidade, até por conta da nossa pecaminosidade, nós sabemos que tudo que pedimos ao Senhor, nós não receberemos. Porque somos, sim, indignos e pecadores. Eu leio, aceito porque é a palavra de Deus. Mas eu estou confessando a vocês que eu tenho uma dificuldade de entender plenamente esse texto. Mas, contudo, alguns teólogos dizem que quando se refere tudo o que pedimos seremos atendidos, está se referindo à eficácia da oração e não necessariamente à minha necessidade pessoal. Então eu deixo com vocês essas informações e vocês podem decidir. No versículo 18, Jesus revela que o mundo, o qual sabemos que jaz no maligno, como diz
1 João 5,19, esse mundo vai odiar todo aquele que pertence a Cristo. Na verdade, a humanidade sem Deus nos odeia, por vários motivos, a começar pelo padrão moral que seguimos, que constrange aqueles que são do mundo, que não têm padrão moral, que vivem em completa iniquidade e corrupção. E ele esclarece dizendo assim, olha, eu como Senhor fui perseguido? Imagina vocês. Ou seja, cada vez que tivermos lutas ou perseguições, e ela vai acontecer, nós devemos nos lembrar que isso é parte da obra missionária. Isso é parte do anúncio do Evangelho de Jesus. Essa luta para que o Evangelho de Jesus seja plenamente difundido, meus irmãos, vai ocorrer com todo aquele que se propor a ir para o campo de batalha, para a linha de fronte, a anunciar o Evangelho de Jesus. Do versículo 21 ao versículo 24, Jesus diz o seguinte, olha, por causa de mim, essas pessoas vão perseguir vocês, até porque não me conhecem. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse revelado a elas coisas que eu revelei. Mas como eu revelei, e eles não estão se curvando essas revelações, eles são pecadores. Se eles não tivessem visto os sinais que eu realizei e foram testemunhas oculares, eles não teriam pecado. Mas viram, não aceitaram, não quiseram se dobrar ao fato dos sinais e ensinamentos que eu dei. Então eles se tornaram pecados através dos seus próprios atos. Salmo 35, versículo 19, vai dizer que esse texto está se cumprindo em Jesus. Esse ódio com relação ao Senhor foi predito pelo salmista e está se cumprindo aqui. O que Jesus está dizendo, veja bem, é bem fácil de entender. Ele está dizendo, olha, eu como Deus encarnado, fui perseguido, tripudiaram em cima de mim. Imagina com relação a vocês. E o que ele está dizendo é que o avanço do evangelho de reino é feito sob alguma forma de luta, de perseguição. E ele continuando, ele está dizendo que ele fez revelações e milagres, que por si era suficiente para entender que ele veio do Pai, que ele era o Filho de Deus. Não acreditaram. E mesmo assim fizeram perseguições sobre ele. E que dirá a nós? O que Jesus está nos prevenindo. Mais uma vez o amor do Senhor Jesus para nós. Que esses pecadores indesculpáveis que não vão crer em Jesus vão tripudiar em cima da obra dele que será feita por nós a partir da sua ressurreição. Certo? E como se percebe, o que Jesus está concluindo aqui é que os judeus foram condenados pela própria lei que eles julgavam defender. Condenado por quê? Vou repetir. Foram testemunhas dos sinais, dos milagres, das obras feitas por Jesus, o Filho de Deus. E permaneceram incrédulos, e a partir disso, eles, além de permanecer incrédulos, eles perseguiram Jesus. E no versículo 27, Jesus diz o seguinte, olha, quando porém chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele vai falar a respeito de mim para vocês. Ele vai testemunhar ao meu respeito. E ele diz assim, sou eu que vai enviar esse Consolador da parte do Pai para vocês. E vocês, através do poder do Espírito Santo, falarão ao meu respeito, serão meus testemunhas, pelo poder, pela instrumentalidade, pela instrução do Espírito Santo.
E Jesus está lembrando de que tudo que ele recebeu do Pai, ele ensinou. Assim, eles são os primeiros credenciados para falar a respeito de Jesus. E além disso, terão o Espírito Santo para dar o poder e os acompanhar nessa obra missionária. É um texto maravilhoso, é um texto empolgando. E esse texto encerra com uma promessa maravilhosa de que não ficaremos sozinhos, de que Jesus se preocupa com cada um dos seus discípulos. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito da verdade permanecerá com vocês. E o Espírito da verdade vão dirigir vocês na obra missionária. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz isso. Esse Espírito vai nos dirigir pelo caminho de paz. Lucas capítulo 1, versículo 79. Esse Espírito da verdade vai nos conduzir na vida diária, nos protegendo a cada dia. Salmo 32, versículo 8. E quando ele diz que nós também testemunharemos, esse testemunho não vem de nós. Esse testemunho vem do Espírito que havia de habitar em nós. 1 Coríntios 3,16. O tempo do Pentecoste receberíamos o Espírito que nos daria direção, que vai nos guiar para o serviço do Senhor. Atos 10, 20. Atos capítulo 1, versículo 8 diz a mesma coisa, quando ele diz, permanecei em Jerusalém, até que sobre vós desça o Espírito Santo. E assim, a partir daí vocês vão ser minha testemunha, aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos empodera, que nos capacita com a verdade para a obra missionária do mundo. Mas tem um alerta, que só é dirigido pelo Espírito Santo aquele que obedece ao Senhor Jesus, como está bem claro em Atos capítulo 5, versículo 32. Só quem se submete a Jesus como seu Salvador é guiado pelo Espírito Santo. E assim nós encerramos essa aula com a orientação do Espírito Santo sobre todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É tão importante, eu acho tão maravilhoso você saber que você não está sozinho. Jesus, ele foi didático, ele foi amoroso, ele foi cuidadoso, ele treinou seus discípulos por 3 longos anos e viveu em intimidade com eles. E agora ele está partindo, e a gente viu do texto nas aulas anteriores que os discípulos ficam apreensivos, porque vão ficar sozinhos. Ele diz, olha, eu vou e para onde eu vou vocês não podem ir, lembra dessa aula? Mas ele diz agora, não se preocupe, eu vou deixar com vocês o Consolador. Nós já vimos sobre isso, o Paráclito, aquele que vai ao lado, aquele que encoraja, aquele que empodera, aquele que revela, aquele que na hora que nós formos falar, diz o texto de 2 Coríntios 5, 20, que ele falará através da nossa boca, porque ele habita em nós. Então esse Espírito encoraja para a obra missionária. Esse Espírito nos leva para o caminho de paz. Esse Espírito nos revela a verdade que liberta, a verdade que conduz a uma vida íntima com Jesus, a uma vida de verdade, a uma vida plena, a uma vida verdadeira que se refere à vida eterna. É um ensino maravilhoso, onde a gente vê aqui algumas características e atribuições do Espírito Santo e se vê mais uma vez o Senhor Jesus, bondoso, amoroso, se preocupando com cada um de nós. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você, como eu sempre digo, possa melhorar essa aula, possa sintetizar, simplificar e falar de Jesus para alguém. E ganhe alguém para Jesus, porque você já tem o poder do Espírito Santo em você. É só falar, é só proclamar. E que Jesus seja contigo, meu irmão. Amém.